A chuva caía como uma cortina constante sobre a cidade, obscurecendo as luzes brilhantes do horizonte. Dentro do piso de mármore. Lobby do Clarendon Hotel 5 estrelas. O ar era quente, perfumado com lírios, e carregada de atenção tão espessa que podia ser sentida. Olivia Bennet estava lá, seu lenço de seda agarrado em seu mão, com os olhos fixos no elevador de vidro enquanto descia. Ela parecia elegante, mas havia uma quietude ao redor. Ela, uma força silenciosa que veio de anos se mantendo firme quando tudo ao seu redor estava desmoronando. As portas do elevador se abriram com um leve toque, revelando Ethan Caldwell, seu ex-marido, parecendo em cada centímetro o bilionário poderoso que era. Terno sob medida, sapatos engraxados, aquela confiança. Sorriso que uma vez a fez acreditar nele. Ao lado dele estava uma mulher mais jovem com um vestido carmesim que se agarrava a ela como segunda pele. Madison Reed, a amante. Os olhos de Madison brilharam de satisfação. De alguém que pensava já ter vencido. Ela deu um passo à frente, passando o braço pelo de Ethan e inclinando a cabeça. Com falsa simpatia. Oh, Olivia, disse ela, sua voz doce e venenosa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você ainda está tentando. Você não pode nos impedir. Você nunca conseguiu. As palavras cortam mais do que qualquer lâmina. Não porque fossem verdadeiras, não eram, mas porque foram proferidas com uma certeza tão presunçosa. O tipo de certeza que vinha de pensar que o dinheiro e a juventude poderiam apagar a lealdade, a história e amor. Bolívia não se abalou. Ela não deixou a raiva transparecer. Em vez disso, ela simplesmente sorriu. Um sorriso pequeno e calmo que fez os olhos de Madison piscar por um breve segundo. Não era o sorriso de alguém derrotado. Era o sorriso de alguém que sabia algo que o outro não fez. Aproveite a noite, disse Olivia suavemente, ajustando o cachecol antes de passar por eles. Saltos batendo contra o mármore. Ela não se virou. Não precisava. Mas quando ela saiu para a chuva, sua mente já estava se voltando, não para o passado, não para o que ela tinha perdido, mas em direção ao que estava por vir. Porque Olivia Bennet já havia sido subestimada antes, e toda vez. Ela tinha ido embora com mais do que qualquer um pensava ser possível. Esta noite não era diferente. Do outro lado da rua, estacionado discretamente sob uma fileira de árvores, estava um sedã preto. Lá dentro, estava sentado um homem em um carro escuro, casaco, observando-a através do para-brisa. Quando seus olhares se encontraram, ele deu um único aceno de cabeça. Foi o sinal. Oh! O plano já havia sido posto em prática semanas atrás. Madison e Ethan pensavam que estavam no controle, mas na verdade, eles já estavam jogando no tabuleiro de Olivia. E Olivia sempre jogava para ganhar. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás dela com um baque abafado. O motorista se afastou do meio-fio, misturando-se às ruas molhadas, deixando para trás a imagem da mulher que eles pensavam ser impotente. Mas as palavras de Madison ainda ecoavam nos ouvidos de Olivia, não como uma ferida, mas como combustível. Naquele momento, Olivia prometeu a si mesma que Madison Reed aprenderia exatamente o que significava ser parada. O passeio pela cidade foi tranquilo, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Olivia manteve o olhar fixo no luzes da rua borradas, sua mente repetindo o sorriso irônico de Madison. Cada insulto, cada olhar condescendente daquela mulher havia sido arquivado na memória de Olivia como evidências. Além disso, no banco de trás estava Marcus Reio, seu advogado e um dos estrategistas jurídicos mais astutos do estado. Ele estava o tipo de homem que raramente sorria, mas sempre entregava resultados. Tem certeza de que está pronto para isso? Perguntou Marcus. Sua voz baixa, quase abafada pelo zumbido do carro. Olivia virou a cabeça ligeiramente, os olhos calmos, mas frios. Madison acha que se trata do amor de Ethan. Ethan acha que se trata de dinheiro. Nenhum dos dois percebe que se trata de controle, e eu vou retomá-lo. Marcos assentiu lentamente. Então é hora de começarmos. Com a votação do conselho. Naquela noite, Olivia não iria para casa.
Em vez disso, o carro voltou-se para a sede da Caldwell Enterprises, o império bilionário que Ethan havia construído, ou melhor, o império que Olivia o ajudou a construir durante os 15 anos em que estiveram casados. Ela esteve presente desde o primeiro. O discurso de investimento, as noites sem dormir, os negócios arriscados. Ela conhecia cada canto daquela empresa. O divórcio tinha despojou-a do título de coproprietária, mas não das suas ações. E o que Madison não sabia, o que Ethan tinha esquecido, era que Olivia ainda tinha aliados na sala de reuniões. Enquanto o sedã deslizava para dentro do estacionamento subterrâneo, Marcos entregou-lhe uma pasta fina de couro. Lá dentro, eram documentos que poderiam mudar o equilíbrio de poder na Caldwell Enterprises da noite para o dia. Assine aqui, disse Marcos, apontando para a página. Assim que registrarmos isso, você terá o direito de convocar uma votação de emergência. Ethan não quer ver. Chegando. A caneta de Olivia pairou sobre o papel por apenas um momento antes que ela assinasse com mão firme. Quando saíram para a garagem mal iluminada, Olivia apertou o casaco contra o frio. Lembrei-me dos primeiros dias, quando Ethan era apenas um homem com ambição e ela acreditava nele sem hesitar. Pergunta. Naquela época, eles tomavam decisões juntos. Agora ele as tomava. Com Madison. Mas isso estava prestes a mudar. Marcos olhou para o relógio. Você tem 48 horas antes da votação. Enquanto isso, mantenha a compostura. Madison tentará provocar você. Os lábios de Olivia se curvaram no mesmo sorriso calmo que ela havia dado a Madison antes. Deixe-a tentar. Cada palavra que ela disser em público só funcionará a meu favor. Subi de elevador até o andar executivo, silencioso e vazio. A cidade se estendia além das paredes de vidro. A chuva agora. Névoa suave. Olivia apoiou a mão no vidro frio, olhando para o horizonte. Em algum lugar lá fora, Ethan e Madison estavam rindo de vinho caro, certos de seu poder. Eles não tinham ideia de que o relógio já havia começou a bater. Em algum lugar bem no fundo dela, a parte de Olivia que havia sido ferida e humilhada começou a desaparecer. Seu lugar era algo mais nítido, mais forte. E enquanto ela estava naquele vazio escritório, ela fez um último voto silencioso. Quando chegou o momento, nem Ethan nem Madison veria isso acontecer até que fosse tarde demais. Olivia Bennet não estava. Nascida na riqueza. Ela cresceu em uma modesta casa de 2 quartos no subúrbio, onde o som da máquina de lavar serviu como música de fundo para sua infância. Seu pai era mecânico, sua mãe secretária escolar. O dinheiro sempre contava 2 vezes antes de ser gasto, e luxos eram raros. Mas o que faltava em recursos a Olivia, ela compensava. Pela determinação. Desde jovem, ela entendeu o valor da persistência. Ela trabalhou meio período na biblioteca local durante o ensino médio, economizando cada dólar para a faculdade. Suas notas lhe rendeu uma bolsa de estudos e sua ética de trabalho implacável lhe rendeu o respeito de professores que viam nela algo raro, corajoso. Foi durante seu 2º ano na universidade que ela conheceu Ethan Caldwell. Ele não era um bilionário na época, apenas um jovem com grandes ideias e tipo de charme que fazia as pessoas acreditarem nele. Ele estava estudando finanças. Ela estava se formando em administração de empresas. Eles se conheceram no café do campus, ambos imersos em livros didáticos. Ethan tinha se inclinado. Com aquele sorriso fácil. Você acredita em parcerias? Ele perguntou. Ela riu, pensando que era uma cantada. Ela não sabia que essa pergunta definiria os próximos 15 anos de sua vida. Eles se casaram 3 anos depois. Seus recursos limitados para iniciar a Caldwell Enterprises. No início, não passava de um escritório apertado. Espaço acima de uma gráfica, uma mesa de segunda mão e 2 laptops. Eles trabalhava longas noites, às vezes dormindo no sofá do escritório. Ela cuidava de contratos, negociações e finanças. Enquanto Ethan trabalhava nos circuitos de investidores, convencendo as pessoas a financiar sua visão, Olivia nunca se importou com os holofotes. Ela era a espinha dorsal,
a estrategista, a planejadora, aquela que via os obstáculos antes que eles aparecessem. Quando a Caldwell Enterprises finalmente entrou no mercado imobiliário de alto padrão, o rosto de Ethan era o das revistas, mas as digitais de Olivia estavam em todos os negócios. Seu papel na empresa nunca foi, assim como a esposa. Ela era parceira, e por muito tempo, eles foram imparáveis. Mas o sucesso muda as pessoas. Começou com pequenas coisas. Ethan voltando para casa mais tarde. Viagens de negócios que não deram muito certo. O cheiro de perfume desconhecido em seus ternos. Olivia não queria acreditar. Ela disse a si mesma que era estresse que o homem que ela tinha construído tudo com não podia traí-la. Mas então veio Madison Reed. Mais jovem, mais chamativa. O tipo de mulher que chamava atenção ao entrar numa sala. Madison tinha sido contratada como consultora de marketing para um dos projetos de destaque de Caldwell. Em poucos meses, os rumores começaram. Quando Olivia confrontado Ethan, a verdade era inegável. O divórcio foi rápido, público e brutal. Ethan aproveitou sua influência para retratar Olivia como amarga e controladora. Madison interpretou a parceira solidária e incompreendida. Olivia, sem vontade de arrastar sua vida pessoal para a lama, permaneceu em silêncio. O silêncio lhe custou caro. Ela perdeu seu papel em a empresa. Seus amigos em seu círculo social escolheram lados, e a maioria não escolheu o dela. Mas ela manteve suas ações e ela manteve a compostura. Porque enquanto eles pensavam que a tinham apagado da foto, Olivia estava calmamente redesenhando a moldura. E agora, anos depois, eles estavam prestes a ver o quadro completo que ela vinha pintando o tempo todo. Após o divórcio, Olivia mudou-se para um apartamento menor, na parte mais tranquila da cidade. Não era nada parecido com o cobertura que ela um dia chamara de lar, mas que tinha algo mais valioso: paz. Nos primeiros meses, ela se manteve reservada. Ela cozinhava refeições simples, tomava longas caminhadas no parque e redescobri como era respirar sem o peso da sombra de Ethan. Mas a paz não apagou a dor da traição, nem silenciou os sussurros em seus círculos sociais. Em todas as festas para as quais ela não era convidada, para cada evento de caridade onde Madison estava orgulhosamente no braço de Ethan, era um lembrete de quão longe ela havia sido empurrada. E ainda assim Olivia não lutou por seu antigo lugar. Ela não precisava porque ela sabia que não tinha terminado. Enquanto Madison estava ocupada postando fotos selecionadas de viagens e jantares de luxo, Olivia estava reunindo-se discretamente com os atores da indústria que Ethan havia ignorado por muito tempo. Desenvolvedores emergentes, habitação sustentável, advogados, empresas imobiliárias voltadas para a tecnologia. Ela investiu em ideias que Ethan teria descartado por considerá-las muito pequenas ou muito arriscadas. A abordagem era diferente agora. Ela não estava construindo um império para o nome de outra pessoa. Ela estava construindo seu próprio. Lentamente, sem alarde, seus investimentos começaram a dar frutos. Uma pequena casa. Projeto em Portland ganhou um prêmio nacional de sustentabilidade. Uma startup de tecnologia que ela apoiou foi adquirida por uma grande corporação. Essas não eram manchetes que Ethan ou Madison seguiam, mas estavam preparando o terreno para algo maior. Ainda assim, toda vez que Olivia cruzava o caminho de Madison em público, o sorriso da mulher mais jovem carregava o mesmo mensagem não dita. Você perdeu. Eu ganhei. Olivia apenas assentiu educadamente, deixando Madison acreditava no que quisesse. Ela aprendeu algo importante em seus anos ao lado de Ethan. O verdadeiro poder não é alto. Não precisa ser anunciado. Ele se move silenciosamente, moldando os resultados, antes que alguém perceba que está lá. É por isso que quando Marcus Rey a abordou com a oportunidade de alavancá-la, ações restantes da Caldwell Enterprises, ela não hesitou. Já havia permanecido nas sombras por tempo suficiente. Na noite em que assinou aqueles papéis na garagem subterrânea, ela não estava apenas se preparando para uma votação na sala de reuniões. Ela estava preparando o cenário para seu retorno. Não como a ex-esposa de Ethan,
não como a mulher desprezada, mas como a mulher que decidir o futuro da empresa. Em sua mente, ela já conseguia ver o momento. A expressão confiante de Madison se desfez. A voz de Ethan perdeu o tom, e o conselho voltou sua atenção para ela. Mas Olivia sabia que não era preciso se apressar. A vingança, se quisesse ser satisfatória, tinha para ser feito com precisão, e ela tinha paciência para isso. Então ela esperou. Ela planejou, ela observou, e a cada dia que passava, ela sentia a maré mudando. O equilíbrio de poder voltando lentamente para suas mãos. O que Ethan e Madison não sabiam era que o primeiro movimento já havia acontecido. Foi feito, e o próximo mudaria tudo. A Caldwell Enterprises era mais do que apenas uma corporação. Era uma fortaleza de vidro e aço, com 25 andares e vista panorâmica da cidade. Os andares superiores eram reservados para executivos, enquanto os andares inferiores fervilhavam de designers, analistas e corretores. Foi aqui, nesta torre reluzente, que fortunas foram feitas e destruídas com o estalar de uma caneta. Ethan Caldwell governou este império com a confiança de um homem que se acreditava intocável. Madison, agora oficialmente seu noiva, havia se encaixado perfeitamente no papel da futura senhora Caldwell, aparecendo em almoços de diretoria e leilões de caridade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela sabia como encantar investidores, mas sua verdadeira habilidade estava em desempenhar o papel de maior apoiadora de Ethan. O que nenhum dos dois esperava era para Olivia voltar a entrar neste prédio. Sua primeira visita após o divórcio foi silenciosa, quase silenciosa demais. Ela chegou sem aviso, seus passos deliberados, sua expressão ilegível. Os funcionários que já trabalharam sob seu comando pararam no meio da frase quando ela passou, alguns evitando seu olhar, outros oferecendo pequenos acenos de respeito. Olivia notou tudo. As mudanças sutis na decoração, os novos rostos no setor financeiro. Departamento, do mesmo jeito que o retrato de Madison agora estava pendurado na ala de caridade onde antes ficava o de Olivia. Doeu, mas também a alimentou. Ela não estava ali para relembrar. Ela estava ali para fazer um balanço. Marcos a aconselhou a tratar Caldwell. As empresas são como um tabuleiro de xadrez. Cada executivo, cada projeto, cada chefe de departamento era uma peça. Alguns eram leais a Ethan, mas alguns se lembravam do dias em que Olivia era quem garantia que seus bônus fossem pagos em dia, e que suas famílias tivessem seguro de saúde. Olivia deu um leve sorriso. Digamos que me lembrei do que é meu e do que vale a pena proteger. Helena se inclinou. Você sabe que o conselho te respeita. Alguns até sentem sua falta, mas não agem a menos que acredite que você tem a influência necessária para fazer mudanças. Olivia deslizou uma pasta fina sobre a mesa. Então vamos dar a eles prova. Lá dentro havia inconsistências financeiras, pequenas, fáceis de ignorar. Transações de um dos projetos internacionais de Caldwell. Para o olho destreinado, elas não tinham importância. Para Helena, elas eram sinais de alerta que poderiam desencadear uma revisão interna completa e revisões internas. Tinham um jeito de abalar a confiança na liderança. No final do café, Elina concordou em estar pronta quando chegou o momento. Enquanto isso, Madison permaneceu felizmente inconsciente. Ela estava muito ocupada, escolhendo seu vestido para a gala e organizando uma sessão de fotos com uma revista de estilo de vida. Ela acreditava que Olivia tinha caído em irrelevância, e Ethan encorajou essa crença. Era exatamente o que Olivia queria. 2 dias antes da gala, Marcos ligou. Eu já consegui o suficiente. Apoio preliminar à votação, disse ele. Mas você precisará mostrar força em público, não hostilidade. Força. Oh, a gala será seu primeiro passo. Olivia estava na janela do seu apartamento, olhando para as luzes da cidade. Eles acham. Esta é a celebração deles. Vou garantir que seja um aviso. Na manhã do evento, ela mandou entregar um pacote para o salão de baile do hotel, um cheque de doação em nome da Caldwell Enterprises para uma instituição de caridade para moradia infantil. Não foi
Incomum que a empresa faça tais doações, mas esta veio com uma estipulação. Seria apresentado que, noite, e Olivia Bennet seria a única a entregá-lo. Quando Ethan recebeu a papelada, já era tarde demais para mudar o programa sem causar uma cena. Madison ficou furiosa, mas Ethan ignorou. Deixe-a ter seu pequeno momento, disse ele. Isso nos fará parecer gracioso. Olivia sabia melhor. Quando ela subiu naquele palco diante de investidores, membros do conselho e da imprensa, não seria apenas uma oportunidade para tirar fotos. Seria o movimento de abertura do jogo que eles nem sabiam que estavam. O salão de baile do Clarendon Hotel brilhava sob lustres de cristal, o ar repleto de um murmúrio de conversas caras e do tilintar de taças de champanhe. Convites com detalhes dourados tinham. Garantiu que a lista de convidados fosse uma mistura exclusiva de investidores, membros do conselho e representantes da mídia. Cada detalhe, desde os arranjos florais até o quarteto de cordas ao vivo, tinha assinatura de Madison. Toque. Ela estava perto do palco, radiante em um vestido dourado, cumprimentando os convidados com o sorriso polido de uma mulher que acreditava ser dona do lugar. Ethan caminhou pela multidão ao lado dela, apertando as mãos, aceitando elogios, irradiando o tipo de confiança que só os bilionários pareciam possuir. Olivia chegou. Sem alarde, sem câmeras piscando, sem entrada dramática, apenas a graça silenciosa de uma mulher que sabia que não precisava de espetáculo para chamar a atenção. Ela usava um vestido de noite azul marinho profundo, simples, mas impecavelmente sob medida. Seu cabelo estava penteado para trás, revelando brincos de diamante que Ethan lhe dera anos atrás. O simbolismo era deliberada. Cabeças começaram a se virar. Conversas foram interrompidas. Aqueles que a reconheceram trocaram sussurros rápidos. O sorriso de Madison vacilou por uma fração de segundo antes de retornar ao seu calor ensaiado. Olivia, disse Madison, suavemente quando seus olhos se encontraram. Que surpresa! Bolívia retribuiu o sorriso com educação. Calor. Fui convidado e estou aqui por uma boa causa. Ethan interveio, sua voz baixo, mas afiado. Não faça uma cena esta noite. Seus olhos suavizaram, quase divertidos. Eu nem sonharia com isso. Ao iniciar a programação da noite, o mestre de cerimônias anunciou a entrega de uma doação significativa para o projeto infantil, Iniciativa de Habitação. A doação deste ano vem da Caldwell Enterprises, disse ele, e será apresentada por uma convidada especial, Olivia Bennet. A multidão murmurou. A surpresa era palpável. A expressão de Madison congelou, mas ela rapidamente se recompôs quando Olivia entrou no palco com calma e confiança. A conta era enorme, tanto em tamanho e quantidade. Olivia aceitou o microfone, sua voz firme, carregando facilmente pelo corredor. Esta noite é sobre construir futuros, ela começou. É sobre criar estabilidade para aqueles que mais precisam. A Caldwell Enterprises foi construída com base na crença de que podemos moldar, não apenas quilines, mas vidas. Ela fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer a sala. Tive orgulho de fazer parte dessa visão desde o início. E continuo comprometido em garantir que ela continue, não apenas no lucro, mas no propósito. Houve uma ênfase sutil na última palavra, o suficiente para fazer mais do que alguns conselhos. Os membros olham para Ethan. Olivia entregou o cheque ao representante da instituição de caridade, sorrindo para as câmeras. Os aplausos eram genuínos, ainda que tingidos de curiosidade. Ao sair do palco, ela passou por Madison, inclinando-se o suficiente para que apenas ela ouvisse. Isto é, só o começo. Os dedos de Madison apertaram sua taça de champanhe. E naquele momento, ela percebeu que Olivia não estava aqui para recuperar seu lugar. Ela estava aqui para levar o jogo inteiro. O resto da gala se desenrolou como peça perfeitamente coreografada, pelo menos para Olivia. Ela se moveu pela multidão com compostura sem esforço, falando brevemente com investidores importantes, muitos dos quais não a viam há anos. Ela não falou sobre o passado. Em vez disso,
Ela perguntou. Perguntas ponderadas sobre seus projetos atuais, alinhando-se sutilmente com seus interesses. Foi um lembrete de como ela sempre fora esperta e como sua abordagem era diferente do charme ostentoso de Madison. Do outro lado da sala, Madison continuou olhando para ela, o desconforto crescendo por trás de seu sorriso. Ela passou anos se posicionando como o braço direito de Ethan, a mulher a quem todos deveriam recorrer. Mas agora, em apenas noite, Olivia chamou a atenção da sala sem levantar a voz ou levantar a mão. Ethan, sentindo a mudança na atmosfera, puxou Olivia para perto da borda do salão de baile. O que você está tentando fazer aqui? Ele perguntou, sua voz baixa e firme. Apoie uma boa causa, Olivia respondeu, seu tom calma, mas seus olhos carregavam uma rispidez que ele não conseguia ignorar. Não é isso que a Caldwell Enterprises representa. Não é mais o seu palco, disse Ethan, com o maxilar tenso. Olivia inclinou a cabeça ligeiramente. Então por que eu pareço estar? Aquele que estava ali ouvindo antes que ele pudesse responder, Marcus Hale apareceu ao seu lado, segurando uma taça de champanhe. Seu presença era deliberada, um sinal silencioso para Ethan de que Olivia não estava agindo sozinha. Marcus trocou uma educada, cumprimentando Ethan. Depois se virou para Olivia. Os membros do conselho com quem você queria falar estão na sala lateral. Olivia assentiu e se desculpou, deixando Ethan parado sob o brilho suave dos lustres, frustrado, cintilante em seus olhos. No salão, o ambiente era mais tranquilo, mais íntimo. 5 membros do conselho estavam sentados ao redor. Uma mesa baixa, bebidas na mão. Eles receberam Olivia com sorrisos educados que ficou mais calorosa ao se juntar à conversa. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Eu sei que todos vocês notaram. Quando a gala finalmente terminou, Olivia saiu para a noite fria enquanto o som de risos e copos tilintando, desaparecendo atrás dela. As luzes da cidade se estendiam à sua frente, e ela sentiu o peso do momento se instalar. O primeiro movimento foi feito à vista de todos, e o próximo forçaria Ethan e Madison a um canto. Eles não conseguiram escapar. Na manhã seguinte à gala, Olivia acordou com o som do seu telefone vibrando incansavelmente na tela. Mesa de cabeceira. A princípio, ela presumiu que fosse Marcos com uma atualização. Mas quando ela viu o número de chamadas perdidas e mensagens de texto, seu peito apertou. Manchetes. Inundou seu feed de notícias. Ex-mulher invade o baile de Caldwell e causa drama na sala de reuniões. O discurso surpresa de Olivia Bennet levanta questões sobre os motivos. As fotos foram, pior, fotos cuidadosamente selecionadas onde a expressão de Olivia parecia calculista, combinadas com legendas que insinuavam que ela apareceu sem ser convidada e perturbadora. A narrativa era clara. Ela estava sendo retratada como a ex-esposa amarga tentando voltar à relevância. O estômago de Olivia estremeceu. Isso era obra de Ethan. Sua equipe de relações públicas trabalhou rápido, e eles sabiam exatamente como distorcer uma imagem. As impressões digitais de Madison provavelmente também estavam nela, garantindo-a. A cobertura atingiu a credibilidade de Olivia. Marcos ligou. Eles estão tentando controlar a história, ele disse sem rodeios. Não é ilegal, mas é estratégico. Se o conselho acredita que você está criando instabilidade, isso pode enfraquecer nossa posição antes da votação. Eu deveria ter. Esperava isso, Olivia murmurou, olhando pela janela para o céu cinza da manhã. Ethan não gosta de ser desafiado. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com um e-mail da instituição de caridade que ela havia apoiado na noite anterior. O diretor pediu desculpas pela confusão em torno sua apresentação, explicando que a Caldwell Enterprises havia esclarecido o plano original do evento. O subtexto era óbvio. Eles estavam se distanciando dela para evitar atritos com Ethan. Doeu mais do que ela esperava. Ao meio-dia, o nome de Olivia estava em alta nas redes sociais com comentários que variavam de simpático a mordaz. Amigos que haviam permanecido em silêncio durante o divórcio agora evitavam suas mensagens completamente. À tarde, Marcos a encontrou em seu apartamento,
com uma expressão sombria. Eles não estão apenas atacando sua imagem. Eles apresentou uma solicitação de auditoria interna alegando que sua presença na gala violava a cláusula de não concorrência. Seu acordo de divórcio. Olivia piscou. Essa cláusula não se aplica a instituições de caridade. Eventos. A boca de Marcos se apertou. Eles estão apostando que você desperdiçará a energia defendendo você mesmo em vez de se preparar para a votação. Foi uma jogada inteligente e, pela primeira vez em anos, Olivia sentiu o peso familiar da dúvida pressionando seu peito. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão deliberada, e ainda assim Ita e Madison conseguiram colocá-la na defensiva durante a noite. Ela passou a noite andando de um lado para o outro. Sua sala de estar, revivendo cada momento da festa na cabeça. Teria sido ousada demais, óbvia demais. O pensamento de que talvez ela tivesse calculado mal a cena para ela. À meia-noite, ela estava sentada no escuro com um copo de vinho, as luzes da cidade projetando longas sombras pela sala. O silêncio parecia mais pesado do que o normal, e pela primeira vez desde que isso começou, Olivia se perguntou se ela havia subestimado quão longe Ita e Madison estavam dispostos para mantê-la fora. O sono não veio. Quando finalmente veio, era superficial e cheio de ruído, câmera, persianas, sussurros, um salão de baile frio com muitos olhos. Pela manhã, Olivia sentiu mais velha do que nunca. Ela fez café e ficou na janela, observando os ônibus soltando vapor na rua. Por um momento, ela desejou poder ser invisível novamente, como fora naquele pequeno apartamento logo após o divórcio. Silenciosa, discreta, invisível. O telefone dela tocou. Era Helena Ward. Você deveria entrar, disse Helena. Ah! Movimento. Olivia chegou ao escritório de Helena com um lenço amarrado firmemente no pescoço como uma armadura. Helena fechou a porta e deslizou um documento sobre a mesa. Madison apresentou uma reclamação formal ao Comitê de Conformidade ao amanhecer. Ela alega que você tentou influenciar o conselho com um ato de caridade organizado sem a devida aprovação. Olivia manteve o rosto estava imóvel. A doação era rotineira. A equipe do programa aprovou. Verdade. Helena disse, mas eles estão enquadrando isso como um uso indevido de marca para influenciar votos. É frágil, mas dá a eles uma desculpa para arrastar você para uma revisão. Olivia recostou-se, sentindo o cansaço se infiltrar em seus ossos. Eles querem que eu apareça defensiva. Eles querem que eu pareça problemática. O olhar de Helena suavizou. Você está. Não se preocupe, você é memória, e a memória assusta quem quer reescrever o passado. As palavras pousaram como uma mão em seu ombro. Olivia assentiu uma vez. E as irregularidades no exterior? Estou pronta, disse Helena. Mas se formos agora, Ethan vai chamar isso de retaliação. Nós precisa de algo mais limpo. De volta ao seu apartamento, Olivia encontrou um pequeno envelope escondido por baixo da porta. Dentro havia nota manuscrita. Você tem mais amigos do que pensa. Confira a lista de fornecedores do final do trimestre. Horizon Logistics. Não. Assinatura. Sem endereço de retorno. Olivia franziu a testa. A Horizon Logistics era uma parceira minoritária em um projeto em Caldwell. Ela abriu seu laptop, abriu arquivos antigos e rastreou 2 pagamentos que se dividiram em 3 conchas antes de pousar em conta boutique vinculada a uma agência de mídia social, a agência de Madison. Seu coração não disparou. Ele se acalmou. Isso foi terreno familiar. Números, padrões, intenção. Ela salvou tudo e enviou o arquivo para Helena com uma linha curta. Confirmar e registrar a hora. Silenciosamente, o resto do dia continuou. Repórteres ligaram. Velhos conhecidos mandaram mensagens para saber como ela estava, com mensagens que pareciam linhas de pesca. No final da tarde, ela pegou uma. Caminhar para clarear a mente. Na entrada do mercado da esquina, ela encontrou a senhora Alvarez, a viúva de seu prédio que mantinha plantas de tomate e latas de tinta lascadas. Mirra, disse a senhora Alvarez, dando um tapinha na mão de Olivia.
As pessoas falam alto quando eles estão com medo. Eu conheço você. Você não empurra. Você fica de pé. Isso é mais forte. Olivia sentiu algo se soltar. Obrigada. Quando ela voltou para cima, Marcos estava esperando em sua porta. Tai se soltou, os olhos apertado. Eles se moveram mais rápido do que eu pensava. Quão ruim. Os advogados de Ethan entraram com um pedido liminar para suspender seus direitos de voto até que as questões sejam resolvidas. Eles estão tentando congelá-lo. Antes da reunião do conselho, Olivia suspirou. Eles me querem afastada e envergonhada. Eles querem que você vá embora, disse Marcos. Mas ouça, este juiz é justo. Temos legitimidade. A revisão de Helena ajudará, mas precisamos de algo que demonstre intenção, não apenas desleixo. Olivia abriu o laptop e virou a tela para ele. Horizon Logistics. Siga a trilha até a agência de mídia social e, em seguida, até a conta da boutique. Ela tocou no mouse. Aterrissa onde Madison está. O rosto de Marcos. Agência de uma forma que viola a governança corporativa. Não é apenas desleixado, é deliberado. A expressão de Olivia não. Mudança. Será suficiente para impedir a liminar? Mais do que suficiente, Marcos. Disse, se a juíza vir isso, ela não vai simplesmente rejeitar a moção. Ela pode ordenar uma investigação sobre Ethan. Liderança. A audiência começou pontualmente às 8 horas. Ethan sentou-se do outro lado do corredor com sua equipe jurídica, perfeitamente. Vestido com um terno azul marinho. Madison estava ao lado dele, vestida de cinza suave, como se quisesse projetar seriedade. Ela não parecia para Olivia, mas Olivia podia sentir a tensão que emanava dela. O juiz Patel não perdeu tempo. Estamos aqui para... A Caldwell Enterprises solicitou uma liminar contra os direitos de voto da senhorita Bennett. Conselho. Prosseguir. O advogado de Ethan lançou-se em um argumento bem ensaiado sobre proteção, estabilidade da empresa e evitar conflitos de interesse. Ele pintou Olivia como uma força perturbadora, enquadrando o incidente da gala como uma manobra calculada para influenciar o sentimento. Marcos se levantou lentamente. Meritíssimo. O requerente alega que meu cliente representa um risco à estabilidade da empresa. O que eles falharam em divulgar é que a atual liderança da empresa tem se envolvido em transações que não só carecem transparência, mas beneficia diretamente um associado pessoal. Ele abriu a pasta e entregou um conjunto de documentos ao escriturário. Rastreamos pagamentos da Caldwell Enterprises por meio da Horizon Logistics para uma conta não listada vinculada à empresa de marketing da senhorita Madison Reed. Esses fundos foram realocados de um orçamento de desenvolvimento habitacional sem aprovação adequada do conselho. Um murmúrio percorreu o tribunal. O rosto de Madison enrijeceu. Ethan se mexeu na cadeira, com o maxilar tenso. O juiz Patel se virou, através dos papéis, com uma expressão ilegível. Senhorita Reed, você tem alguma ligação profissional ou financeira com esta conta? Madison hesitou. Eu administro a empresa. Sim, mas isso será suficiente, disse a juíza, em tom cortante. O advogado de Ethan tentou redirecionar o foco, mas a juíza levantou uma mão. O tribunal não pode, em sã consciência, restringir os direitos da senhorita Bennett nessas circunstâncias. Pedido de liminar é negado. Além disso, estou ordenando uma revisão preliminar nas transações apresentadas. Aqui. Olivia não sorriu. Ela não se gabou. Ela simplesmente assentiu como se reconhecesse uma pedaço de um plano muito maior se concretizando. Quando a audiência terminou, Ethan a alcançou no corredor. Você está jogando sujo, disse ele, em voz baixa. Olivia encontrou seu olhar. Não, Ethan, eu estou jogando limpo. É que você esqueceu como é isso. Ela foi embora, deixando parado no chão estéril. Corredor, o eco de seus saltos pontuando o silêncio. E pela primeira vez, Ethan percebeu que não era um escaramuça. Esta era uma guerra que ele poderia realmente perder. Do lado de fora do tribunal, câmeras aguardavam por uma declaração.
Olivia. Não deu nenhuma. Ela passou pelos microfones e desceu as escadas com Marcos ao seu lado. O ar fresco da manhã, limpando os últimos vestígios de medo do peito. No carro, Marcos expirou. Ganhamos tempo. Agora vamos transformá-lo em posição. Helena vai começar a revisão? Perguntou Olivia. Ela já começou. Ele disse, segurando o telefone. E tem mais. Um auditor interno entrou em contato por meio do conselho, disposto a cooperar sob a proteção de denunciantes. Nomeia Daniel Cho. Olivia assentiu. Pegue-o. Para Helena. Mantenha silêncio. Eles dirigiram até uma pequena sala de conferências que Marcos mantinha para reuniões delicadas. Sem janelas, sem recepcionista, sem nada para ouvir. Helena chegou com uma pasta grossa. O suficiente para importar. Ela colocou-o sobre a mesa e falou sem prefácio. A trilha do horizonte prova uma governança. Violação, disse Helena. Mas os arquivos de Daniel sugerem algo maior. Irregularidades de tempo em torno de 2 anúncios. A previsão de lucro do último trimestre e a inauguração da Torre Arborviel. Olivia se inclinou para a frente. Decoração de vitrine. Pior, disse Helena. Uma antecipação das pré-vendas e um acordo paralelo prometendo bônus de marketing se certos influenciadores. Postou conteúdo direcionado. Os fundos foram encaminhados pela empresa de Madison. Ele aumentou a ótica antes da gala. Marcos se voltou para Paige, lendo rápido. Se a análise confirmar isso mina a confiança dos investidores. O conselho não pode ignorar isso. Eles vão tentar isso. Helena respondeu. A menos que você dê a eles um pouso mais seguro do que o Ethan. Olivia olhou para ela. Mãos, lembrando aqueles primeiros meses acima da gráfica. A escrivaninha barata. A garrafa térmica de café compartilhada, as regras. Eles juraram que manteriam. Construa bem. Faça certo. Ela ergueu os olhos. Eu darei. Um pouso. De sua bolsa, ela tirou um envelope plano e desgastado, de papel bege, assinatura em tinta azul desbotando nas bordas. Isso está no meu cofre há 12 anos, disse ela. Resolução dos fundadores executada. Quando fizemos nossa primeira verificação institucional. Ethan insistiu em controle. Eu insisti em uma salvaguarda. Marcos examinou. Então parou. Uma cláusula de continuidade de liderança desencadeada por uma revisão formal por conflito de interesses. Ele leu novamente. Mais lento. Após o acionamento, qualquer um dos fundadores pode nomear um presidente interino sujeito a uma maioria simples em uma reunião especial. As sobrancelhas de Helena se ergueram. Você pode forçar uma. Votar na cadeira. Posso indicar uma opção estabilizadora, disse Olivia. Alguém em quem o conselho confia mais do que Ethan e muito mais. Mais do que Madison. Quem? Perguntou Marcos. A resposta de Olivia estava pronta. Agnes. Whitmore. Helena recostou-se, impressionada. Agnes era membro mais velha do conselho, investidor de primeira rodada com reputação de imparcialidade e longa memória de quem cumpriu promessas quando a empresa foi fundada. Pequeno. Ela também não gostava de espetáculo. Agnes aceitará se isso proteger a empresa, disse Olivia, e vai. O plano se desenrolou rapidamente. Marcos redigiu o aviso para uma reunião especial. Helena encaminhou a documentação para o conselho. Portal seguro, com carimbo de data e hora e limpo. Olivia escreveu uma carta curta, calma, respeitosa, focada na administração, não. Vingança. Sem acusações, apenas a cláusula, a nomeação, o caminho a seguir. No final da tarde, o primeiro. Ethan tremeu. Ele ligou. Olivia deixou cair na caixa postal. Ele mandou uma mensagem. Podemos resolver isso em particular. Ela ligou o telefone virado para baixo e assinou o aviso. Aos 6 anos, ela conheceu Agnes em uma tranquila casa de chá, na Beer Street, longe do tipo de lugar que acaba marcado nas redes sociais. Agnes chegou com uma bengala e olhos claros. Não serei usada para encenações, disse Agnes sem cumprimentá-la. Você não será, respondeu. O silêncio às vezes podia ser confundido por fraqueza.
Ela marcou uma entrevista, não com um veículo chamativo, mas com um respeitado jornal financeiro cujo o público leitor incluía muitos investidores da Caldwell. O artigo se concentrou na governança corporativa, na responsabilidade de liderança e a importância de proteger o valor dos acionistas. Ela nunca mencionou Ethan ou Madison pelo nome. O resultado foi sutil, mas poderoso. Reformulou-a como uma administradora do futuro da empresa, em vez de uma disruptora do seu presente. Enquanto isso, Elina e Daniel Shaw trabalharam nas ordens de mudança de Arborview. As descobertas foram piores do que o esperado. Acabamentos personalizados para uma cobertura construída com recursos do projeto, sem pagamento pessoal. A unidade em questão é reservada para fins promocionais especiais e atualmente está em nome de Madison. Nós usá-lo antes ou depois da votação? Marcos perguntou depois. Olivia disse sem hesitação. Primeiro ganhamos a cadeira, depois a revisão faz o resto. Na noite anterior à reunião, Olivia sentou-se à sua mesa revisando seus comentários. Ela não precisava persuadir a todos, apenas o suficiente para garantir uma maioria simples. A abordagem seria calma, factual e voltada para o futuro. A história pessoal permaneceria enterrada. Ela pensou sobre ela. As mãos do pai manchadas com óleo da garagem e a mãe contando moedas na mesa da cozinha. Eles lhe ensinaram que a dignidade não era alta. Estava em aparecer, em fazer o trabalho, em manter o seu palavra mesmo quando ninguém está olhando. Amanhã, ela apareceria. Na manhã da votação, a sala de reuniões de Caldwell estava já cantarolando quando Olivia chegou. Ela entrou usando um vestido azul marinho profundo sob um blazer ajustado, seu cabelo vestida com um vestido baixo e um único broche de prata na lapela. Conversas. Mergulhou por apenas um segundo antes de retomar. Ethan estava na outra extremidade da mesa, Madison ao lado dele em um gesto brusco. Terno branco. Os olhos de Madison percorreram a aparência de Olivia e, pela primeira vez, não houve sorriso irônico, apenas cálculo. Marcos sentou-se ao lado de Olivia, fechando a pasta com um clique. Tudo está em movimento, disse ele. Murmurou. Olivia colocou suas anotações na mesa, com um olhar firme. Bom, vamos começar. E quando a reunião foi aberta, o ar na sala mudou silenciosamente, quase imperceptivelmente. Mas o suficiente para que todos soubessem que o equilíbrio de poder não era mais o mesmo. 2 dias após a votação, Caldwell. As empresas realizaram o seu briefing de resultados trimestrais, um evento de alto nível transmitido ao vivo para investidores e coberto por a imprensa financeira. Pela primeira vez em anos, Olivia entrou na coletiva de imprensa não como convidada, não como acionista na última fila, mas como uma voz que o conselho escolheu ouvir. Agnes Whitmore presidiu a reunião com seu comportamento estável de sempre, mas Olivia podia sentir a tensão zumbindo sob a superfície polida. Ethan sentou-se a 2 cadeiras de distância de Agnes, ainda CEO, mas visivelmente diminuída. Madison, como sempre, estava ao seu lado, folheando seu tablet e evitando Olivia olhar. A apresentação financeira começou sem problemas. Gráficos, resumos de lucros, previsões de mercado. Mas quando a sessão foi aberta para perguntas, Olivia se levantou. Senhora Presidente, disse ela, sua voz ecoando na sala silenciosa. Antes de passarmos para declarações prospectivas, acreditamos que é do interesse da empresa abordar certos assuntos que vieram à tona recentemente. Agnes assentiu levemente. Você tem a palavra. Olivia se virou para a tela de projeção. Marcos, sentado perto. O operador de tecnologia, sinalizou para o primeiro slide. Surgiu um gráfico limpo e simples mostrando a Horizon Logistics. Trilha de pagamento. As linhas traçadas do orçamento de desenvolvimento de Caldwell para a Horizon. Depois através de uma série de conchas e, finalmente, para uma conta boutique vinculada à empresa de marketing de Madison Reed. Esta transação, Olivia, dito uniformemente, ocorreu sem a aprovação documentada do Conselho. Representa um desvio de fundos do Arborview. Torre projeta orçamento para habitação. No próximo slide apareceu uma foto do
O interior da cobertura Arborviel é opulento e personalizado, seguido pelas ordens de mudança mostrando promoções especiais. Termina. Switch PH2, continuou Olivia, foi oficialmente designado para promoção. Fins. No entanto, nenhuma campanha de marketing com a unidade foi lançada. Os acabamentos não foram construídos para uma conta pessoal. A unidade está atualmente reservada em nome de Madison Reed. Um murmúrio baixo percorreu a sala. O rosto de Madison corou, mas ela forçou o queixo a se erguer. Ethan se inclinou em direção ao seu microfone. Isso é uma deturpação grosseira. O olhar de Olivia se voltou para ele. A documentação está disponível para revisão no portal seguro do Conselho, com registro de data e hora. Assinado e verificado pelo nosso próprio departamento jurídico. Agnes levantou a mão para roubar o barulho. Essas são alegações sérias. O Conselho as tratará como tal. Mas Olivia não tinha terminado. Ela clicou no slide final, uma captura de tela simples de uma cadeia de mensagens entre Madison, agência e a divisão de marketing da Caldwell discutindo bônus de influenciadores de pré-lançamento diretamente vinculados ao inflado do último trimestre. Números de vendas. A integridade desta empresa, disse Olivia, com a voz firme, depende da responsabilização. Os acionistas merecem transparência. Os funcionários merecem uma liderança que sirva seus interesses, não luxos pessoais. Quando ela se sentou, a sala estava silenciosa, exceto pelo som de repórteres digitando. Furiosamente. Agnes pigarreou. Esta reunião entrará em recesso para uma sessão fechada do Conselho. Somente para membros. Como eles. Saindo, Madison passou por Olivia, seu sussurro cortante o suficiente para cortar. Você acha que ganhou? Olivia não olhou para ela. Isso não é vencer, Madison. Isso é dizer a verdade. E naquele momento, os olhos de Madison mostraram algo. Olivia nunca tinha visto antes. Medo real. 2 dias após a votação, Caldwell. As empresas realizaram o seu briefing de resultados trimestrais, um evento de alto nível transmitido ao vivo para investidores e coberto por a Financial Press. Pela primeira vez em anos, Olivia entrou na coletiva de imprensa, não tão um convidado, não como um acionista na última fila, mas como uma voz que o conselho escolheu ouvir. Agnes Whitmore presidiu a reunião com seu comportamento estável de sempre, mas Olivia podia sentir a tensão zumbindo sob o polido superfície. Ethan sentou-se a 2 assentos de distância de Agnes, ainda CEO, mas visivelmente diminuída. Madison, como sempre, estava ao seu lado, folheando o tablet e evitando o olhar de Olivia. A apresentação financeira começou tranquilamente. Gráficos, resumos de lucros, previsões de mercado. Mas quando a sessão foi aberta para perguntas, Olivia se levantou. Senhora Presidente. Ela disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. Antes de passarmos para declarações prospectivas, acredito que é do interesse da empresa abordar certos assuntos que vieram à tona recentemente. Agnes assentiu levemente. Você tem a palavra. Olivia virou-se para a tela de projeção. Marcos, sentado perto. O operador de tecnologia, sinalizou para o primeiro slide. Surgiu um gráfico limpo e simples mostrando a Horizon Logistics. Os olhos mostravam algo que Olivia nunca tinha visto antes. Medo real. A sessão fechada foi realizada no menor sala de reuniões, uma sala destinada a discussões confidenciais, longe das câmeras e da imprensa. Cortinas pesadas silenciavam-o. A luz do dia e o zumbido baixo do ar-condicionado eram os únicos sons enquanto todos se sentavam. Agnes colocou as mãos sobre a mesa. Trataremos das alegações imediatamente. O departamento jurídico verificou as alegações. Documentos apresentados pela senhora Bennett. Abrirei agora a palavra para discussão. O primeiro a falar foi o diretor Lang, um investidor veterano com reputação de honestidade absoluta. Apoiei esta empresa porque acreditava em seu futuro a longo prazo. Visão. Se essas descobertas forem precisas, elas demonstram uma falha na ética da liderança. Isso é inaceitável. Vários chefes. Assentiu. Ethan se inclinou para frente, sua voz controlada,
mas tensa. Eu liderei isso. Empresa para registrar crescimento. Estamos em meio a uma expansão. Este não é o momento para. Este é exatamente o momento. Agnes interrompeu. Quando a integridade da liderança é questionada, a hesitação só agrava o dano. Madison mudou de posição. Na cadeira, cruzando as pernas. Essas acusações estão sendo usadas como armas para fins pessoais. Interpretei mal. Diretora. Rei o interrompeu. A documentação vincula sua empresa diretamente a fundos mal alocados. Isso não é uma questão pessoal. É uma questão fiduciária. As palavras soaram como um golpe de martelo. A compostura de Madison cedeu. Sua voz se elevou. Ethan aprovou tudo. Se a culpa, ela parou, percebendo tarde demais o que havia admitido. A sala ficou. Ainda assim. Agnes voltou-se para o conselho jurídico sentado perto da parede. Por favor, anote essa declaração para registro. A partir daí, a maré mudou rapidamente. Um por um, os membros do conselho expressaram preocupações sobre a confiança dos investidores, a percepção pública e o risco de escrutínio regulatório. As refutações de Ethan ficaram mais curtas, seus argumentos mais fracos. Madison não disse nada. Mas, finalmente, Agnes falou. Dadas as circunstâncias, proponho uma resposta imediata. Revisão de liderança. Até a sua conclusão, Ethan Caldwell se afastará das operações diárias. Um CEO interino. Serão nomeados para garantir a estabilidade. A votação foi convocada. Mãos se levantaram, 9 em a favor, 3 contra. Ethan recostou-se, a cor desaparecendo de seu rosto. Os olhos de Madison dispararam entre ele e Olivia como se estivesse procurando por uma tábua de salvação que não estava lá. Quando a reunião terminou, Olivia reuniu seus pastas sem pressa. Ela não sorriu. Ela não se gabou. Mas ao entrar no corredor, ela viu Marcos. Aceno. Um reconhecimento silencioso de que o plano havia dado exatamente certo. Do lado de fora do prédio, repórteres se aglomeravam, ávida por atualizações. Agnes fez uma breve declaração confirmando a mudança de liderança e prometendo total cooperação. Com a revisão, Olivia não disse nada, entrando em um carro que a esperava. Enquanto a cidade passou pela janela, ela pensou nos anos em que permaneceu em silêncio, nas batalhas que deixou passar em nome de paz. Aquele capítulo havia acabado. Seu telefone vibrou, uma mensagem do mesmo número desconhecido como antes. Confira as manchetes de amanhã. Você vai gostar delas. Olivia olhou para o horizonte, o peso em seu peito substituído por algo mais leve, mais estável. A guerra não havia acabado, mas o equilíbrio havia mudado. Para sempre. E pela primeira vez, Ethan e Madison não eram mais os que decidiam o que viria a seguir. O CEO da Caldwell afasta-se em meio à investigação sobre uso indevido de fundos. Vínculos de marketing com cobertura de luxo aumentam. Perguntas éticas. Olivia as leu enquanto tomava café, o vapor subindo entre os dedos. Ela não havia falado com a imprensa, mas os fatos estavam fazendo o trabalho por ela. O rosto de Madison estava em todas as telas. Fotos da gala. Clipes de eventos passados. Entrevistas agora cobertas com palavras como conflito de interesses e despesas questionáveis. A imagem de Ethan era diferente. Sério, de boca fechada, um homem repentinamente ciente de que o império que havia construído poderia desaparecer em silêncio, sem até mesmo a cortesia de uma luta que ele poderia vencer. Agnes ligou no meio da manhã. O CEO interino será Daniel Cho. O conselho confia nele e, francamente, ele lhe deve o emprego. Não fiz isso por um favor. Olivia respondeu. Eu sei. Foi por isso que funcionou. Agnes disse. Você ficará feliz em. Saiba que a revisão será pública. Ela vai esclarecer mais do que o seu nome. Ela vai lembrar as pessoas cuja visão construiu este lugar. À tarde, Helena enviou um rascunho de declaração para. Olivia aprovou. Era simples, direto e focado no futuro da empresa. Sem críticas pessoais. Sem demora. Amargura. Apenas um apelo à integridade e estabilidade.
Olivia assinou sem alterações. Naquela noite ela voltou para o Clarendon Hotel, não para uma gala desta vez, mas para um pequeno jantar com aliados que a apoiaram durante o conselho. Briga. O restaurante estava silencioso, iluminado por lâmpadas âmbar quentes. Marcos estava lá. Elina, e até mesmo Agnes, com sua bengala apoiada na perna da mesa. Aos princípios. Marcos brindou a persistência, acrescentou Elina. Olivia ergueu o copo, construindo algo que valesse a pena manter. Depois do jantar, ela ficou do lado de fora do hotel, nos mesmos degraus de mármore onde Madison havia. Disse-lhe uma vez: "Você não pode nos impedir." A chuva tinha parado, mas a calçada ainda brilhava sob os postes de luz. Ela lembrava vividamente daquele momento. O sorriso calmo que ela exibia. A certeza nos olhos de Madison. Agora a certeza era dela. Um sedã preto parou no meio-fio. Lá dentro, ela viu Ethan no banco de trás. A janela abriu até a metade. "Se divertindo?" perguntou ele. "Isso não é diversão, Ethan", disse ela. "É alívio." Seu maxilar se moveu como se quisesse discutir, mas nenhuma palavra saiu. A janela parou e o sedã arrancou. Olivia virou-se para a rua, seu reflexo refletido nas portas de vidro. Ela não parecia a mulher dos primeiros anos, cansada das noites mal dormidas e dos compromissos. Ela não parecia a mulher do divórcio, ferida e insegura. Parecia alguém que escolheu seu próprio terreno e venceu nele. E pela primeira vez, ela percebeu que não precisava mais provar nada a eles. As semanas que se seguiram foram diferentes, mais tranquilas, mas não vazias. Os dias de Olivia eram repletos de reuniões significativas, não de batalhas. Ela começou a trabalhar com Daniel Shaw e Agnes sobre uma nova iniciativa, um programa de transparência que abriria as finanças da Caldwell Enterprises aos acionistas em uma forma que poucas empresas ousaram tentar. A imprensa, anticética, agora pintava como uma reformadora, alguém que voltou não por vingança, mas por restauração. Até mesmo os veículos que divulgaram a história de Ethan depois da gala estavam. Bennett fechou o capítulo, não com o triunfo sobre outra pessoa, mas com a vitória silenciosa de ter mantido a sua nome imaculado. A primavera chegou mais cedo naquele ano. A cidade sacudiu seu casaco de inverno, árvores polvilhadas de verde claro, cafés, mesas se espalhando pelas calçadas novamente. Olivia caminhou por tudo isso com um passo mais leve, como se o longo e frio. A temporada que envolvia sua vida finalmente havia chegado ao fim. 3 meses se passaram desde a mudança de liderança em Caldwell Enterprises. Daniel Shaw provou ser a mão firme que ela sabia que ele poderia ser, guiando-o. Empresa por meio da investigação e da implementação do programa de transparência que eles haviam discutido. Os investidores responderam positivamente. Os funcionários, ainda mais. O nome de Ethan ainda aparecia ocasionalmente no mercado de negócios. Imprensa, geralmente em conexão com a liderança anterior ou o CEO. Madison, no entanto, quase desapareceu. A cobertura que antes simbolizava seu lugar no mundo de Ethan agora simbolizava o oposto. Um lembrete de que atalhos e projetos de vaidade sempre deixam uma marca. Olivia não desperdiçou energia seguindo sua queda. Ela aprendeu que o verdadeiro encerramento não é ver outra pessoa cair. É saber. Você pode seguir em frente sem eles na sua sombra. Seus dias eram cheios, mas não frenéticos. Ela passava parte do seu tempo. Consultoria com empresas menores orientadas por valores. Muitas vezes aquelas administradas por mulheres que lutavam por espaço nas salas de diretoria. Que se parecia muito com o que Caldwell tinha. Ela falou em algumas conferências, não como uma sobrevivente de escândalos, mas como um construtor, um estrategista, um líder que tinha sido subestimado e que tinha sobrevivido. Subestimação. Certa tarde, ela foi convidada para uma escola de negócios para falar com alunos formandos. De pé no pódio, ela olhou para fileiras de olhos brilhantes, cadernos abertos, canetas prontas. Ela não falou sobre as colunas de fofocas ou o drama do tribunal. Ela falou sobre o trabalho tranquilo, as noites em claro. A gráfica,
As promessas cumpridas quando ninguém estava olhando, a lenta disciplina de construir algo real. Quando a palestra terminou, uma jovem se aproximou dela. Senhorita Bennet, como você sabe quando vale a pena lutar por alguma coisa? Olivia pensou por um momento. Quando você consegue se imaginar do outro lado da luta, ainda capaz de se olhar nos olhos. Caminhando de volta para o carro naquele dia, ela percebeu que tinha acabado de descrever sua própria jornada sem querer. Mais tarde naquela semana, ela visitou os túmulos de seus pais, trazendo flores frescas. Ela sentou-se no banco de pedra fria entre eles, contando-lhes baixinho sobre a companhia, mudanças, e como o nome Bennet agora representava mais do que sobrevivência. Ele representava, para a administração. Ela gostava de pensar que eles entenderiam. Enquanto o sol se punha atrás das árvores, ela permaneceu, não em tristeza, mas numa espécie de alegria serena. Pela primeira vez em anos, não havia negócios inacabados a atormentavam. A luta havia terminado, e ela havia saído com a dignidade intacta. Numa suave manhã de domingo, Olivia estava sentada à janela do seu apartamento com o caderno aberto, a cidade zumbindo suavemente lá embaixo. Ela tenho escrito mais ultimamente, não relatórios corporativos ou memorandos estratégicos, mas reflexões pessoais. O ato de colocar palavras no papel afirmaram, um lembrete de que a história que ela havia vivido era dela para moldar, não deles para definir. A página era uma lista simples intitulada O que valia a pena. Não se tratava de vitórias sobre Ethan ou Madison. Tratava-se de momentos que a restauraram. A primeira reunião do conselho em que ela falou sem hesitar. A cobertura Arborville. Chaves sendo entregues para uso da comunidade. A nota de agradecimento de uma jovem gerente de projeto que disse que se sentia mais segura, falando depois de ver Olivia fazer o mesmo. A lista era mais longa do que ela esperado. Ela fechou o caderno com um pequeno sorriso. Naquela tarde, ela deu um passeio pelo distrito de Harbor. Fazia anos que ela não conseguia fazer isso sem sentir o peso do Arborville, torre pairando sobre ela. Hoje ela entrou sem ser convidada. O saguão cheirava levemente a madeira polida e flores frescas. Uma recepcionista a reconheceu e ofereceu um tour pelo local. Novo espaço comunitário. O riso das crianças ecoou no salão convertido onde os acabamentos personalizados da cobertura ainda brilhavam, servindo agora como um ponto de encontro para os moradores. Um mural pintado por artistas locais cobriam uma parede. Tons de azul e dourado vibrantes se misturavam ao contorno do horizonte da cidade. Olivia traçou a borda do mural com os olhos, sentindo um orgulho silencioso. Não a emoção aguda de uma vitória, mas a profunda satisfação estabelecida, de ver algo quebrado se tornar inteiro novamente. Ao sair, ela passou por uma loja de jornais. Ficar de pé. A manchete de uma revista de negócios dobrada chamou sua atenção. Caldwell Enterprises reconstruindo a confiança de dentro para fora. No interior, o artigo dá crédito a Agnes Daniel e a defensora dos acionistas, Olivia Bennet, por liderar a transformação. Ela comprou o exemplar não como um troféu, mas como uma lembrança. De volta ao seu apartamento, ela colocou a revista ao lado das notas anônimas que havia guardado, aquelas que a levaram às provas de que precisava. Ela ainda não sabia quem as havia enviado, e talvez nunca soubesse. Não importava. Às vezes, os aliados vinham na forma de mãos silenciosas, empurrando você para frente quando a estrada era íngreme. Naquela noite, ela estava em sua varanda enquanto o sol queimava o horizonte de ouro. A cidade estava viva abaixo dela, história sem fim se desenrolando, nas janelas e nas ruas. Ela pensou em todas as pessoas que conheceu que travavam suas próprias batalhas particulares. Algumas delas vencer, outros não. Ela sabia agora que a sobrevivência não era medida. A integridade era sua força. Quando lhe custou algo, protegendo-o quando seria mais fácil deixá-lo ir, Olivia tomou um último gole de chá, colocou a xícara e respirou o ar da noite. O capítulo havia terminado. E no espaço que ele deixou para trás, ela sentiu algo rara e leve.
A liberdade de recomeçar em seus próprios termos.